Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder. No PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem o nome, polos em todo o país. Online posso me formar. EAD, Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Olá, seja bem-vindo à nossa terceira aula de gestão de projetos. Nesse encontro, nós vamos falar sobre o Guia PMBOK e as estruturas organizacionais. Nos encontros anteriores, nós discutimos o que é projeto. Projeto é aquilo que é temporário, tem início, tem fim, tem objetivo definido e é feito progressivamente. Vimos também as competências que as pessoas precisam ter para trabalhar na área de projetos, como competências em liderança, competências em entender o seu negócio, competências estratégicas e também competências em ferramentas e técnicas de gestão de projetos, que é muito do que nós estamos vendo aqui na disciplina. Também vimos uma breve introdução sobre o que é um projeto ágil, um projeto preditivo, que às vezes é conhecido como tradicional, e os projetos híbridos. E também vimos uma breve introdução sobre as 10 áreas de conhecimento no gerenciamento de projetos. Esse assunto nós vamos rever um pouco mais a fundo nessa aula. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a abordagem do Guia PMBOK. Vamos falar sobre o ciclo de vida, vamos falar sobre os processos de gerenciamento de projetos e as áreas de conhecimento em gerenciamento de projetos. Além disso, também vamos falar sobre estruturas organizacionais, tipos de estruturas organizacionais e escritório de projetos. O Guia PMBOK, ele é um subconjunto do conjunto de conhecimento para gerenciar projetos. Ele é o básico, é um pequeno guia, o guia inicial para quem quer começar na área de projetos. Naturalmente, existe muito mais conhecimento em gestão de projetos do que está no Guia PMBOK. Tanto que o PMI, que é o editor do Guia PMBOK, tem vários outros livros relacionados. Esse Guia PMBOK é o guia para gerenciar projetos, mas existe o Guia de Gerenciamento de Programas, existe o Guia de Gerenciamento de Portfólio, existe o Guia de Desenvolvimento de Carreira em Gerenciamento de Projetos, existe o Guia de Maturidade Organizacional em Gerenciamento de Projetos, existe um guia para elaborar EAP, um guia para elaborar cronograma, um guia para fazer estimativas de prazos e custos, um guia para gerenciar riscos e por aí vai. Tem vários guias além do guia de gerenciamento de projetos. Então não dá para associar que PMBOK e PMI é a mesma coisa, porque o Guia PMBOK é só um subconjunto do conhecimento para gerenciar projetos, daquelas práticas que são consideradas como boas. E vale também lembrar que nem tudo que é dito como boa prática é a melhor prática para o seu projeto. Isso está no começo do Guia PMBOK, que cada equipe de trabalho tem que adaptar o conhecimento do guia para cada projeto que está trabalhando. Não é para aplicar uniformemente o conteúdo do guia em todos os projetos. Como o nome diz, um guia, né? Ele é similar a um guia de viagens. Imaginem que você vai fazer uma viagem para São Francisco, quer conhecer o Vale do Silício, quer conhecer Rota de Vinho, quer conhecer a prisão de Alcatraz, olha ali na foto eu sentado na escadaria de Alcatraz, né? Imagine que você pega um guia de viagens e você resolve fazer todos os passeios, visitar todos os restaurantes, participar de todos os shows e estar em todos os pontos turísticos daquela localidade. É impossível fazer isso e não tem o menor sentido. Fazer tudo isso tornaria a sua viagem péssima, desagradável.
E é a mesma coisa que acontece com aquelas pessoas que acham que o guia PMBOK é para ser aplicado uniformemente com todos os processos e todas as ferramentas e técnicas em todos os projetos. Por isso que muita gente diz que o guia PMBOK é burocrático, porque não sabem utilizar esse guia. Assim como numa viagem eu escolho os passeios, restaurantes, shows, pontos turísticos, de acordo com o objetivo da viagem, se é uma viagem para namorar, se é uma viagem a passeio, se é uma viagem para curtir sozinho, se é uma viagem para ficar com a família, eu vou escolher atividades diferentes. E o guia PMBOK é a mesma coisa. Para cada projeto, dependendo do objetivo do projeto, você vai escolher ferramentas e técnicas diferentes. Então, lembrem-se sempre, trata-se de um guia, não é uma metodologia. E aí é um grande problema, né? Muita gente fala de metodologia do PMBOK ou metodologia do PMI, que é o Project Management Institute. Isso não existe. Se a pessoa chama de metodologia do PMI ou metodologia do guia PMBOK, é porque não leu, ou se não leu, não entendeu o material. Não se trata de uma metodologia. Trata-se de um guia que contém práticas que podem ser apropriadas para os projetos, porque são práticas validadas e testadas em vários projetos por vários gerentes de projetos, mas não é uma metodologia, por isso não deve ser seguido um passo a passo. Além disso, eu quero aproveitar para comentar com vocês, né, não é guia PMBOK, não é um book, não é um livro, né? PMBOK é de Body of Knowledge, corpo de conhecimento, como eu falei anteriormente. Por isso, se você tem um projeto que utiliza práticas do guia PMBOK, é dessa maneira que você deve dizer. A metodologia de trabalho da minha empresa, cada empresa pode ter sua metodologia, a metodologia da minha empresa está alinhada às diretrizes do guia PMBOK. O plano do meu projeto está alinhado às diretrizes do PMBOK. Eu gosto de usar práticas recomendadas no guia PMBOK, mas não se trata de metodologia e não é PMBOK, é PMBOK, de Body of Knowledge. O guia PMBOK ele tem uma abordagem que organiza o gerenciamento de projetos em ciclo de vida do projeto, 5 grupos de processos de gerenciamento de projetos e 10 áreas de conhecimento para gerenciar projetos. Ciclo de vida, nós temos que entender que o ciclo de vida ele depende de cada problema, de cada setor industrial que nós estamos trabalhando. Normalmente, cada área de trabalho possui um ciclo de vida típico. Por exemplo, se são projetos para fabricar aviões, fabricação de aviões tem um ritual, tem um ciclo de vida típico que acontece. Se é, por exemplo, organizar um desfile de uma escola de samba, o carnaval tem um ciclo de vida típico. A construção civil tem um ciclo de vida típico. Uma cirurgia tem um ciclo de vida típico. O que é isso? Tem etapas pré-definidas, tem fases que normalmente são fases genéricas, que têm resultados comuns para aquele tipo de trabalho. Vamos imaginar uma cirurgia. Existe uma fase preparatória para a cirurgia, que às vezes o paciente tem que se preparar. Existe uma fase de exames que o paciente tem que fazer para que ele possa estar apto para fazer a cirurgia. Existe uma fase que é a cirurgia propriamente dita. Existe uma fase de recuperação após a cirurgia. Para cada tipo de projeto, nós temos que considerar se nós vamos trabalhar com abordagem preditiva, que algumas pessoas chamam de abordagem tradicional, se nós vamos trabalhar com abordagem ágil ou se nós vamos trabalhar com abordagem híbrida, que normalmente está entre o preditivo e o ágil, e é a abordagem mais comum nos projetos de hoje, falando de todas as indústrias, né, das indústrias como um todo. É claro que na área de desenvolvimento de software, por exemplo, que tem seu ciclo de vida típico, é mais comum que se utilize abordagens ágeis.
Mas para cada tipo de problema ou cada tipo de projeto que eu trabalho, eu preciso verificar qual é a abordagem. Como comentei anteriormente, para cada indústria existem ciclos de vida típicos e existem ciclos de vida que são mais apropriados para modelos preditivos e ciclos de vida que são mais apropriados para modelos ágeis. Por exemplo, imagine que você está trabalhando na construção de um navio. Você pode trabalhar com modelo híbrido e você pode, dentro das atividades preditivas ou das etapas preditivas das fases de construção do navio, dentro de uma determinada atividade, você pode trabalhar com equipes ágeis. Esse é o modelo híbrido. Muitas vezes você tem, mesmo em projetos que são muito tradicionais, como construção civil, os times de execução de trabalho trabalham no formato ágil. Mas é importante que você conheça todas essas abordagens. Por quê? Vamos imaginar que você está diretamente na área de software, que a maioria das pessoas que estão assistindo esse conteúdo trabalha. Mas esse software ele vai ser desenvolvido por uma determinada indústria. Então, no caso da construção do navio, eu não posso, por exemplo, trabalhar só com métodos ágeis na construção do navio. Imagine que eu estou lá colocando segundo andar, terceiro andar, quarto andar num navio cruzeiro, né? E uma pessoa vem lá no meio da execução do terceiro andar e fala, olha, nós vamos mudar o salão de festa que era aqui no segundo andar ou que era aqui no terceiro andar e vamos colocar no quarto andar. Você não pode fazer uma mudança dessas sem informar as demais pessoas que isso vai acontecer. Por isso, é natural, nesses ciclos de vidas que são mais sequenciais, que uma fase depende da conclusão da fase anterior, é mais comum que se usem modelos preditivos. Agora imagine que você vai desenvolver um software para uma empresa que trabalha com modelos preditivos. Então você vai participar de projetos que usam modelos preditivos ou modelos híbridos, mesmo que o desenvolvimento do seu software seja feito totalmente nos métodos ágeis. Mas é importante que você conheça todos os modelos para que você possa trabalhar dentro dessas indústrias. E outros aspectos, mesmo trabalhando diretamente com o software, você precisa entender de modelos de negócios, você precisa entender de outros setores, de quais são as tendências dos outros setores, para que você possa prestar serviço para esses outros setores. Então, é fundamental que a gente conheça tanto modelos ágeis quanto modelos preditivos e tenha a capacidade de transitar entre esses modelos. Eu comentei com vocês, então, que a gente iria verificar ciclo de vida de projeto, grupos de processos em gerenciamento de projetos e áreas de conhecimento. Essa é a abordagem do Guia PMBOK. Quanto aos grupos de processos, eu tenho 5 grupos de processos. Grupos de processos de iniciação, grupos de processos de planejamento, grupo de processos de execução, grupos de processos de monitoramento e controle e grupos de processos de encerramento de projetos. Vale destacar que esses grupos de processos não são etapas, não são fases, não é a mesma coisa. Então, eu não vou começar um projeto com iniciação, aí depois eu vou para o planejamento, depois eu vou para a execução. Isso é uma coisa que não existe. Sempre, quando se fala, mesmo em planejamento tradicional, nós temos que entender que são grupos de processos. Ou seja, são processos que eu faço várias vezes. O planejamento, por exemplo, vocês podem observar na imagem ali no slide que o planejamento e a execução acontecem em paralelo. E existe uma intensidade de troca muito grande. Pensem na construção de um prédio. Você não vai planejar a equipe de pintura do último andar no primeiro dia que você assinou o contrato da obra. Você vai planejar essa equipe quando estiver na fase final do projeto. Mesma coisa a limpeza da obra, você não vai planejar quem vai limpar, se vai ser terceirizado, vai ser equipe própria, quantas pessoas eu preciso ter, qual é a tecnologia a ser utilizada na limpeza no começo da obra. Você só vai planejar a limpeza da obra depois que o projeto já está andando. E isso acontece com várias atividades.
Mesmo a instalação de um equipamento de ar-condicionado num prédio, provavelmente você não vai decidir no primeiro dia, ou na primeira semana, ou no primeiro mês. Você vai deixar uma previsão de prazo e orçamento para o ar-condicionado, e quando chegar o momento de escolher, você toma a decisão. Até porque, normalmente, as pessoas envolvidas não estão preparadas para tomar certas decisões antes do projeto começar. A pessoa só vai entender quais são, por exemplo, os modelos de ar-condicionado disponíveis no mercado quando chegar o momento de fazer a escolha. Você não vai treinar a pessoa sobre como tomar a decisão de banheira, ar-condicionado, portas, luminárias na primeira semana de obra. As pessoas vão aprendendo as coisas ao longo dos 20, 30 meses que você pode estar fazendo o empreendimento. Nesse slide, eu coloco aqui uma imagem que mostra bem a interação entre os processos. Vejam que a própria iniciação do projeto, ela não termina quando começa o planejamento. Você continua fazendo o processo de iniciação. Os processos de encerramento começam praticamente no momento que você termina a iniciação. Nos processos de encerramento, nós temos, por exemplo, lições aprendidas do projeto. Imagine um projeto de 30 meses que você vai discutir lições aprendidas só no final do projeto. Você não vai lembrar de nada disso. As lições aprendidas, elas têm que ser discutidas ao longo da execução do projeto. Então, começou o projeto, começou a fazer o planejamento, você já começa a discutir lições aprendidas. Então, esse gráfico, ele mostra muito bem a interação entre esses processos. Que esses processos, eles acontecem de maneira simultânea várias vezes ao longo do ciclo de vida do projeto ou várias vezes dentro de cada etapa do ciclo de vida de um projeto. O gerenciamento de projetos, na visão do Guia PMBOK, ele também tem as 10 áreas de conhecimento. No nosso slide, esses números estão a partir do 4, que é a forma como o guia é organizado. O capítulo 4 é o gerenciamento da integração do projeto. Então nós temos gerenciamento da integração, gerenciamento do escopo. O escopo significa o que e como eu farei o projeto. Quais são os meus requisitos, quais são os produtos, como que eu vou desenvolver esses produtos ao longo do projeto. Isso está relacionado com o escopo. Eu tenho gerenciamento de cronograma. Vejam que eu não gerencio tempo, eu gerencio cronograma, ou seja, eu gerencio atividades, gerencio pessoas para executar as atividades do meu cronograma. Não dá para estocar tempo, né? Você executa atividades ao longo do tempo, então você gerencia cronograma, você não gerencia tempo. O cronograma são as atividades necessárias para fazer as entregas do escopo do projeto. O cronograma garante sinergia entre as entregas do projeto. Eu tenho a área de gerenciamento de custos. Os custos é o custo das pessoas e materiais de cada atividade do projeto. Eu tenho a área de gerenciamento de qualidade, na qual a gente identifica a qualidade do produto do projeto e qualidade do próprio gerenciamento do projeto. Eu tenho a área de gestão de recursos do projeto, sejam recursos materiais ou recursos humanos, que eu preciso prever para cada atividade do projeto. Eu tenho a área de gestão de comunicação do projeto. Vejam só, se é um projeto pequeno, com 5 pessoas numa mesma sala, provavelmente eu não tenho um plano de comunicação detalhado. Agora, se é um projeto que é uma construção de um aeroporto, que envolve dezenas, talvez centenas de empresas, eu preciso de um plano de comunicação detalhado. O plano de comunicação, ele prevê quais são os eventos de comunicação, quem vai realizar, qual é a linguagem e assim por diante. Eu tenho um plano de gerenciamento de riscos, que administra todas as incertezas existentes no projeto, que pode dar certo, que pode dar errado, com base nas premissas que eu defini no meu escopo. Eu tenho um plano de gerenciamento de aquisições, um plano de gestão de partes interessadas, que são pessoas ou empresas que podem impactar ou podem sofrer impactos pela realização do projeto, e a área de integração é a área que integra tudo isso, porque vai existir conflitos entre essas áreas. Por exemplo, o gerente de qualidade, ele quer maximizar a qualidade do projeto, e o diretor financeiro, ele quer reduzir o custo do projeto. O gerente de produção, ele quer entregar o projeto rápido. Então, a integração é a área que começa e termina o projeto e é a área que analisa os conflitos dentro do projeto, conflitos entre pessoas e entre áreas de conhecimento.
Nós temos, então, segundo a visão do Guia PMBOK, nós temos 49 processos gerenciais. Esses processos, eles podem ser organizados por áreas de conhecimento, que é uma visão mais didática, que não existe na vida real. E esses mesmos 49 processos podem ser organizados por grupos de processos, que é uma visão mais prática, é a visão que normalmente a gente trabalha. A gente trabalha com grupos de processos ao longo das fases de execução do projeto. Além de eu compreender os grupos de processos, as áreas de conhecimento e o ciclo de vida do projeto, é importante entender também a organização executora, onde que o projeto está sendo organizado. As estruturas organizacionais, elas representam a relação hierárquica entre as pessoas envolvidas na empresa. Nós enxergamos essas relações hierárquicas por 3 tipos principais. Existem outros, mas nós vamos discutir esses 3 principais, que é uma estrutura organizacional funcional, uma estrutura organizacional projetizada e uma estrutura organizacional matricial, que é um mix dessas duas. A estrutura funcional, os departamentos da empresa são organizados de acordo com as funções empresariais. Então existe um departamento de marketing, um departamento de finanças, um departamento de produção, são áreas comuns nas empresas, departamento de gestão de pessoas, ou seja, a empresa ela é organizada por setores ou por departamentos de acordo com as funções empresariais. E aí, é bastante comum nessas empresas organizadas por departamentos, segundo funções empresariais, que o próprio gerente da área funcional administra os projetos. Então eu tenho um gerente de marketing que ele administra os projetos que acontecem na sua área e eventualmente acaba administrando até projetos de outras áreas empresariais. Então, normalmente, nesse tipo de organização, são os chefes de departamento, os gerentes de departamento que lideram os projetos. Por outro lado, existem os projetos, ou existem as empresas que elas são organizadas segundo os tipos de projetos que elas fazem. Normalmente, as empresas que são organizadas por tipos de projetos são as empresas que recebem dinheiro pelos projetos que executam. São as empresas que projeto é o seu negócio principal, como é o caso frequente da área de software, como é o caso frequente da área de construção civil, que eu citei exemplos para vocês, né? Na área de construção civil, quando eu vendo um projeto, eu gero dinheiro. E as áreas funcionais, por exemplo, a área de gestão de pessoas, ela dá apoio aos projetos. No caso de uma empresa que ganha dinheiro com processo repetitivo, como o caso de um supermercado, o supermercado ele gera dinheiro pela rotina, não pelos seus projetos. Então é bastante comum que o supermercado seja organizado por funções empresariais. Departamento de marketing, departamento de logística, departamento de varejo. Ele é organizado pelas suas funções e ele faz projetos também. Mas quando tem projetos, normalmente são essas pessoas, por exemplo, o gerente de logística é responsável por projetos na logística. Né? Nesse slide eu coloquei uma anotação também importante para vocês. Corrijam lá no livro de vocês, na página 95, essa figura 13, está escrito errado ali a organização dos departamentos. Corrijam ali, é gerente de projetos. Houve uma falha de digitação ali na diagramação da figura, tá? Então façam essa alteração, por favor. Mas enfim, quando eu tenho uma empresa que ganha dinheiro por projetos, por exemplo, imagine que existe uma empresa de construção civil, ela faz casas de alto padrão, ela faz manutenção industrial e ela constrói prédios de baixo padrão. Normalmente essa empresa tem departamentos que fazem isso. Um departamento que faz casas de alto padrão, um departamento que faz manutenção industrial e um outro departamento que faz prédios. Ou seja, a empresa ela é organizada segundo os seus tipos de projetos.
E aí as áreas funcionais dão suporte a essa organização por projetos. Normalmente, nesse caso, o gerente de projetos ele tem muito poder, como acontece também na área de software. São os gerentes dos projetos de software, ou os líderes de projetos de software, caso a empresa não use o nome de gerente de projeto, né, ou não tenha gerente de projeto, são os líderes das equipes de software que decidem quem contrata e quem demite. Diferente, então a decisão de contratação e demissão está nos projetos, né? Diferente daquela empresa departamental que eu comentei antes com vocês, que daí quem decide quem contrata e quem demite é o gerente da área e às vezes é até uma área de recursos humanos que faz todo o processo. Além dessas duas estruturas, existe a estrutura matricial. A estrutura matricial, ela combina características de estruturas projetizadas e estruturas funcionais. Então, numa direção, vamos pensar assim, na direção vertical, eu tenho uma estrutura que é funcional, e na direção horizontal, eu tenho uma estrutura que é projetizada. Tá? Essa é uma estrutura comum em boa parte das empresas. As empresas precisam, imagina uma empresa, por exemplo, uma empresa automobilística, né, uma empresa que fabrica eletrodomésticos, alguma coisa assim, pensem numa Bosch, né? A empresa ela precisa ter departamentos, mas ao mesmo tempo ela precisa ter gerente de projetos que são reconhecidos pelo que fazem. Eles têm autoridade sobre os projetos. Nessas empresas é mais comum essa estrutura matricial. Eu tenho gerentes de projetos que usam recursos de outros departamentos para executar o seu projeto. E eles têm autoridade sobre esses recursos. Então, nesse caso, uma das principais desvantagens da estrutura matricial é que é bastante comum que as pessoas tenham dois chefes. Ela tem que responder para o gerente da função e tem que responder também para o gerente do projeto. E aí pode existir um conflito de interesses no que ela vai fazer. Além de conhecer essas estruturas, estrutura projetizada, estrutura funcional, estrutura matricial, quando a gente fala em ambiente da empresa, é importante que a gente saiba o que é o escritório de projetos. O escritório de projetos, ele é um departamento que frequentemente é criado nas empresas quando a quantidade e a complexidade dos projetos começa a aumentar. Ou seja, ele surge naturalmente, da mesma forma que surge naturalmente nas empresas um departamento jurídico, quando a quantidade de contratos ou problemas jurídicos aumenta muito, surge um departamento comercial, quando as vendas das empresas começam a aumentar muito. Né? Da mesma forma que surgem esses departamentos nas empresas, surge um departamento de projetos. Esse departamento é chamado de escritório de projetos. O escritório de projetos, ele assume a forma que for a forma mais adequada para aquela empresa. Embora existam algumas tipologias que são conhecidas no mercado, isso não é importante. O importante é que vocês entendam que esse departamento de projetos, ele é criado, ou escritório de projetos, também chamado de PMO, Project Management Office, ele é criado para organizar as informações de projetos. Porque o projeto ele é a descentralização de poder. Quando eu crio projetos nas empresas, os diretores das empresas, eles entregam poder de decisão para as pessoas. Eles descentralizam a autoridade e responsabilidade para o gerente de projetos. Eles dão dinheiro para o gerente de projeto gastarem no projeto. E a consequência negativa disso daí é que pode existir uma perda de informação dentro da empresa. Então, para resolver esse problema, os administradores tiveram essa ideia de criar esse departamento de projetos. Então, normalmente, o escritório de projetos, né, que é um prestador de serviços normalmente interno para a empresa, ele é responsável por organizar as informações da empresa em relação aos projetos. Ele pode ajudar a fazer treinamento, pode ajudar a planejar projeto, pode ajudar a reportar as informações de projeto para a alta administração, pode criar metodologia de gerenciamento de projetos e pode, inclusive, executar projetos, dependendo das necessidades da empresa. Concluímos aqui a nossa terceira aula. Agradeço a vocês pela atenção. Vejam o livro
acompanhe as atividades da disciplina para que vocês possam estar crescendo junto com a gente. Vejo vocês no nosso próximo encontro.